pessoal. Agora, o próprio ministro da Saúde, Alexandre Padilha, pessoal, disse ontem na coletiva que estamos vivendo um aumento de casos por intoxicação por metanol. Isso está flagrante para todos nós. Algo que é extremamente atípico, por óbvio, e também com caráter epidemiológico. Para entendermos exatamente o que isso significa na prática, o ministro da Saúde vem negociando com a Organização Mundial da Saúde a criação de uma reserva estratégica de antídotos. Agora, todo cuidado parece ser pouco, Então, para conversarmos aqui com quem entende do assunto, recebemos agora aqui ao vivaço no Morning Show o Dr. Cláudio Lotenberg, colunista aqui da Jovem Pan, apresentador do programa Check-up. Fala, doutor, obrigado demais pela presença, sempre agregando. Afinal, como identificar a intoxicação por metanol, quais são os sintomas e como evitar isso na origem, se é que é possível? A palavra é sua. André, é um prazer estar com você. A questão do metanol, primeiro a gente tem que definir e saber que é diferente do etanol. O etanol é o que a gente tem, é o álcool que a gente bebe. O metanol é um tipo de álcool que está relacionado à produção industrial. É usado para solventes, enfim, é para algo que não tem nada a ver com ingesta, por o consumo de cada uma das pessoas. Esse metanol, uma vez ingerido, ele acaba sendo metabolizado no fígado e se transforma no ácido fórmico. É o ácido fórmico que acaba interferindo nas mitocôndrias, que são estruturas que produzem energia. E principalmente na questão do nervo óptico, que é onde está concentrada as células que vêm da retina, que a gente tem o grande dano, a grande lesão. Essas estruturas acabam tendo a produção de energia prejudicada. Então, as pessoas podem ter vários tipos de sintomas, Além dos sintomas de embriaguez normal, as pessoas podem apresentar um quadro de visão borrada, pode ter um pouco de fotofobia, pode perceber manchas escuras na visão. Então, são alterações que, na realidade, aparecem no sentido oftalmológico. E é muito grave, André, muito grave mesmo. Por quê? Porque esses danos, quando acontecem em células nervosas, e particularmente no nervo óptico, são lesões irreversíveis. Então, se não houver um tratamento imediato, eu posso dizer até 12 horas após a ingestão e após aparecerem os primeiros sintomas, a gente acaba tendo aí danos que serão absolutamente elevados para o resto da vida. A pessoa vai ter uma perda visual significativa quando não ficarem cegas. Portanto, é muito sério, muito grave, a gente tem que estar atento. E o pior de tudo, porque isso é causado deliberadamente por quem está, entre aspas, batizando as bebidas e fazendo com que elas fiquem mais baratas, particularmente as bebidas destiladas. Problemaço que a gente está diante, doutor Lotenberg? Eu vou aqui com a doutora Priscila Silveira, para a próxima pergunta. Bom dia, doutor Lotenberg, um prazer falar com o senhor. Doutor, o senhor acha que a medicina já existe? A pergunta é, existe algum antídoto? A pessoa chega lá no hospital, não sabe muitas vezes, às vezes acha que é da bebida, da questão ébria. Existe alguma coisa, alguma medicação que possa evitar com que haja essa acidificação do sangue lá no atendimento? E também, existe diferença? Como saber que essa bebida está adulterada? Porque o consumidor, doutor, o senhor é médico, obviamente, mas o consumidor não tem como saber. Qual que é a ideia da medicina? Um antídoto ou fazer com que as pessoas não bebam mais? Porque não tem, o consumidor não tem como sair, não tem como saber, não é pelo cheiro, enfim. Existe esse antídoto que possa evitar a acidificação no sangue dos pacientes, das pessoas acometidas por essa bebida batizada, doutor? Flávia, todos nós temos esse tipo de preocupação. E imagina, passou pela minha cabeça se por acaso a gente poderia abrir mão, eventualmente, de um consumo dentro de uma perspectiva de lazer ou de recreação, O fato é que não tem muito o que fazer, a não ser procurar imediatamente um serviço de assistência médica, porque a gente tem que neutralizar aquilo que esse metanol acaba causando. Como é que a gente faz isso, A gente administra alguns antagonistas, no caso o etanol ou o fumazepol, que são os antídotos que tendem, de certa maneira, a se contrapor ao metanol. Outra coisa que a gente tem que fazer é corrigir a acidose metabólica administrando bicarbonato. Então, são atitudes de natureza médica, não tem muito que a pessoa pode fazer, a não ser procurar alguém que está apto para fazer isso, que é um serviço médico. Claro, tem algumas condições que podem até agravar isso.
Então, pessoas que têm doenças hepáticas, pacientes que tenham deficiência de vitaminas do complexo D, pacientes que sejam alcoólatras crônicos e até mesmo os desnutridos. Mas, de imediato, tem que procurar um serviço médico no momento que você suspeite. É claro, nesse primeiro momento está todo mundo muito assustado, né? Porque tem aqueles que eventualmente têm os sintomas de uma embriaguez normal, sem estar consumindo o metanol, e que vão procurar os serviços médicos para poder fazer uma triagem em cima de alguma suspeita mais grave. Eu mesmo tenho tido aqui no meu atendimento muita gente que está procurando por qualquer tipo de sintoma. Espero que, no fundo, o que possa acontecer é que as autoridades sanitárias possam não só atuar, mas possam, acima de tudo, estimular para que sejam presas as pessoas que estão fazendo esse tipo de comércio. Muitas delas até nem sabem disso, mas principalmente quem está adulterando as bebidas. É isso aí, doutor Cláudio Lotenberg. Você que já foi, inclusive, secretário municipal de saúde, é gestor de hospitais de ponta, né? Conhece bem a estrutura, né, e a força que nós temos ou não. E a pergunta é nesse sentido também, se o nosso Sistema Único de Saúde está equipado com a escala suficiente de antídotos para tentar conter, caso realmente escale para um verdadeiro surto de intoxicação por metanol ou não. Se a gente tem esse aparato todo pronto ou se é o momento também de nos precavermos, né? A gente fica reclamando tanto que as nossas autoridades ficam reféns aqui de sempre o cachorro correndo atrás do rabo, correndo sempre atrás do prejuízo depois que o problema já está instalado, né? A paranoia já está instalada, como você bem colocou. Fica essa pergunta aqui também, só para fazer uma pergunta dupla aqui, se você me permite, com o Mano Ferreira complementando e a gente parte para o final da Eu queria só pegar uma carona pedindo para avaliar a situação da Anvisa, né? Porque a gente estava falando aqui sobre a importância desse trabalho preventivo de fiscalização. Como é que o senhor avalia o trabalho da vigilância sanitária no contexto brasileiro hoje? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, André, a questão não é você ter o antídoto ou fazer o atendimento. O mais complexo, certamente, é fazer o diagnóstico. Porque tem muita gente que não tem a menor ideia, né, de que isso exige uma ação de natureza imediata. Você dar e mudar a questão de uma acidose metabólica é uma conduta de um pronto-socorro, né? Você ter formesipol ou etanol para administrar não é algo tão complexo. Claro, uma hemodiálise ela é mais complexa. Acho que isso não muda muito um sistema de saúde que está sobrecarregado, mas enfim, ele tem as condições para fazer isso. A questão toda é esclarecer para a população, informar, participar, como iniciativas agora, como nós estamos fazendo, de tentar explicar para as pessoas que qualquer suspeita elas têm que procurar um serviço de urgência médica. Em relação à Anvisa, eu acho que aí nós temos uma questão muito ampla. Em primeiro lugar, saber que a Anvisa, uma coisa é a Anvisa, outra coisa é a vigilância sanitária local. A Anvisa, ela é um órgão muito bem formado no nosso país. A grande questão da Anvisa, aí, falando sobre a aprovação de medicamentos, a questão de validação de próteses, enfim, tudo aquilo que é o papel da regulação, ela depende de pessoas. E a Anvisa funciona bem, mas ela tem poucas pessoas para participar de tanta coisa que tem que ser aprovada. Hoje, um dos grandes desafios no sistema de saúde é você poder incorporar as tecnologias. Então, elas têm que ser validadas, elas têm que ser comparadas com tecnologias anteriores, elas têm que ser avaliadas dentro da lógica econômico-financeira, porque não é algo que necessariamente é novo e é inovador, que certamente vai fazer a diferença no sentido de agregar valor dentro da assistência médica. Para isso, existem modelos de economia de saúde. Então, esse aparato todo, a Anvisa vem, de certa forma, se desenvolvendo, e eu diria de forma bastante satisfatória, mas ela tem carência de material humano. Muita gente diz isso aqui poderia ser mais automatizado, poderíamos trabalhar mais com inteligência artificial. É verdade. Isso também está faltando, mas eu acho que o Brasil avançou muito na questão da Anvisa. Quanto coibir, atuar na periferia, uma coisa é uma vigilância sanitária numa cidade como São Paulo. Outra coisa, uma vigilância sanitária em cidades menores, ou seja, é um processo que precisa de fato ser aperfeiçoado, muito embora nós tenhamos que reconhecer que muita coisa positiva acabou acontecendo e fazer aqui também um registro muito importante. Nós temos técnicos, o André falou que eu fui secretário da Saúde, e uma das coisas que eu lembro muito bem é que nós temos um funcionalismo público que ele é muito competente. O que ele está cansado é de politicagem. A politicagem atrapalha o tecnicismo.
Difícil discordar. Pergunta final aqui, doutor Cláudio Lotenberg com a Jess Peixoto, e a gente parte para a conclusão desse papo importante aqui no Morning Show. Vamos lá. Doutor, bom dia. Muito obrigada pela presença e pelos esclarecimentos tão relevantes no momento em que a gente está com tanto medo em relação a essa intoxicação. E a minha pergunta é sobre essa questão da cegueira e até mesmo das consequências em relação a isso. Porque eu li algumas matérias falando que os quadros são irreversíveis, outras falando que podem ser irreversíveis. Como que é isso? Realmente a pessoa corre o risco de ficar cego para sempre? Isso é provável de se acontecer? E mais, tá tendo muitas pessoas que vão aí agora consumir e ficar com medo, vão sentir sintomas por conta de uma situação que a gente está vivendo, que é de uma ansiedade, de um medo por conta de todos esses casos que estão se alastrando. Qual que seria o seu conselho em relação a isso? Se eu acho que eu estou com uma intoxicação, como perceber se, na verdade, eu só não estou nervoso em relação ao momento que a gente está vivendo a essa crise de saúde pública ou realmente procurar o hospital logo de cara é o mais indicado? Olha, isso é interessante o que você está falando, porque apenas 10 ml de metanol diluído ele pode causar cegueira. E 30 ml pode ser fatal, pode matar as pessoas. No primeiro momento, quando a gente vê uma situação como essa, né, que é uma verdadeira epidemia, instala-se um cenário de pânico. Então as pessoas de fato estão com muito medo, né? E lógico que vai surgir uma reação por parte da sociedade, sobre os técnicos de vigilância sanitária, quer dizer, deve sair prisão em cima disso. Então a minha percepção é que isso de certa maneira vai encontrar um ponto de equilíbrio e vai se acalmar. Em relação às lesões do nervo óptico, elas são muito graves, mas muito graves mesmo. Para você ter uma ideia, um simples tocar no nervo óptico com uma ponta de uma antena, vocês devem estar lembrados daqueles rádios antigos que tinham antenas, né? Quando você tinha um acidente que encostava no nervo óptico, só por encostar, isso já era suficiente para perder a visão. Portanto, essa falha mitocondrial, essa falha de produção de energia no nervo óptico, ela leva a uma perda de visão que muitas vezes ela é definitiva. Raramente isso aqui pode voltar, eu diria que é quase impossível. Excelentes esclarecimentos, fundamental a tua participação aqui e, claro, portas abertas, a gente torce para que suas prescrições possam ter chegado o mais longe possível aqui, doutor Cláudio Lotenberg, até para o pessoal saber se precaver e saber o que a gente está adiante enfrentando como sociedade nesse momento. Obrigado demais pela presença e, claro, portas sempre abertas aqui no nosso Morning Show. Obrigado. Um abraço carinhoso para você, André, e para todos aí. Muito obrigado.